Vamos lá, irmãos. Eclesiastes 5, 1 a 7. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Pai, que o nosso temor seja temor a Ti. Que o nosso coração sempre honre o Teu nome. Reconheça a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua glória. Pai, este texto tão rico para a nossa vida espiritual, traga, Senhor, essas verdades para que jamais nos afastemos. Que a nossa vida corresponda ao que meditarmos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diz o texto: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O texto de Salomão, então já devemos imaginar aqui, especialmente pensando ele no final da sua vida, nós já devemos pensar no templo, não mais no tabernáculo. Mas veja, guarda o teu pé. A partir do capítulo 5, parece que muda um pouco o tom do livro de Eclesiastes. Como nós vimos até aqui, a questão de debaixo do sol, ele diz que tudo é vaidade, mas em algum momento ele já fala: separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Ele está falando de que vale ter muita sabedoria, naquele sentido de conhecimento habilidoso, de que vale ter muito dinheiro, ter muitos bens, de que vale isso, de que vale aquilo, e ele vê muita injustiça e opressão dos pobres. Mas aqui ele já entra mais neste assunto que ele mencionou antes. Deus está nos céus. Se até este momento ele disse debaixo dos céus, agora ele fala Deus está nos céus. Aquele que está debaixo do sol, o homem vivendo aqui no terreno, digamos assim, agora se encontra com aquele que está além do sol. E neste encontro, na casa de Deus, no culto, algumas coisas nós devemos observar. Guarda o teu pé. O que isso significaria, afinal? Se nós não tivermos cuidado, a adoração será vaidosa, será de vaidade, será futilidade. Nós vimos que a palavra vaidade tem essa ênfase de futilidade, algo sem sentido, algo sem valor, algo sem substância.
entramos na casa de Deus, conscientes da sua soberania, glória, como diz aqui o versículo 2, porque Deus está nos céus e tu na terra, isso traz um valor para a nossa adoração. Estou diante do Senhor, eu, homem, pecador, redimido, mas pecador, estou agora diante de Deus, que está nos céus. Ou seja, precisa ter uma consciência da majestade e da glória de Deus. A sessão, o que se chama de perícope, ou seja, um texto com uma ideia completa, termina no versículo 7. Teme a Deus. Esse é o ponto da sabedoria, da vida cristã e do culto. Temor a Deus. Sempre precisamos lembrar, inclusive porque temos pessoas novas na igreja, quando às vezes repetimos alguma coisa, a pessoa fala assim, mas está repetindo novamente isso? Porque nós temos pessoas, inclusive novas na igreja, precisamos retomar algumas coisas sempre, para o ensino e proveito de todos. Temer a Deus não é ter medo de Deus, o amor lança fora o medo, inclusive de Deus, que é o contexto mais direto ali, mas de qualquer outro medo, especialmente de Deus e da sua ira, da condenação. Então temer a Deus é reverenciar, respeitar, obedecer. Quando fala assim, teme a Deus, tenha consciência da glória de Deus. O temer a Deus está dentro do contexto do amor a Deus. Guarda o teu pé, isto é, reverência, cuidado. Deus diz para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Tem duas aplicações disso, as duas são verdadeiras. Tirar a sandália dos pés era um sinal de reverência, de respeito, de consideração. Algumas culturas, acho que orientais, preservam isso. Mas também o tirar as sandálias dos pés é porque a sandália realmente ficava muito suja também, por causa do pó. Uma sandália aberta, não se imagina aquela sandália muito fechada, uma sandália aberta, então trazia ali as impurezas. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. É um bom costume quando chegamos em casa tirar o tênis, o chinelo e usar somente aquele que é uso na casa. Ainda mais quando tem bebê, precisa fazer isso. Já parou para imaginar onde a gente pisa? Aí na cidade, nas calçadas e tudo. Vai pisar no mesmo lugar que o bebê vai ficar ali engatinhando, e às vezes cai alguma coisa e põe na boca, etc. Então é até um bom costume isso, de chegando, tirar o sapato que estava na rua e usar um para dentro de casa. Tira a sandália dos pés, lugar em que você está é santo. Nenhum anjo santificaria o lugar, o espaço. E aquele próprio lugar em que Moisés estava era normal, até o momento em que Deus se manifestou naquele lugar. Então vejam, o que torna um lugar templo é a glória de Deus, a manifestação de Deus. Talvez você vá num lugar muito simples, as pessoas às vezes estão reunidas num lugar até um pouco aberto, e elas falam assim: agora nós vamos cultuar a Deus. Aquele momento se tornou santo e aquele espaço foi santificado também. Então veja, quando entrarem na casa de Deus, guarda o teu pé, ou seja, seja cuidadoso, exatamente como Deus disse para Moisés: Moisés, o lugar em que você está agora é santo. Moisés, eu estou falando contigo agora. Moisés, essa revelação aqui é do eu sou. Guarda o teu
pé quando entrares na casa de Deus. Às vezes, irmãos, como nos preparamos para algo pode ser até mais importante do que fazemos, do que fizermos naquele lugar. Por exemplo, é muito comum falar o seguinte: quem vai prestar vestibular, fazer prova do Enem, qualquer outra coisa, qualquer exame, na verdade, chegar, se possível, 2 horas antes, 1 hora antes. Lá no Mackenzie eles falavam 2 horas, o pessoal do EJA. 2 horas antes, para você se ambientar, no caminho não ficar preocupado se acontece alguma coisa, para você estar ali preparado para realizar a prova, tranquilo, tomou água, foi no banheiro, já perguntou o que tinha para perguntar, está preparado. Agora, se nós levantamos tarde, no domingo, por exemplo, e aí fica aquela confusão em casa, se nós chegamos aqui não com aquela expectativa de adorar e de ouvir a palavra de Deus, quem sabe o casal está até brigando, quem sabe a pessoa está preocupada com uma coisa que não tem nada a ver com o dia do Senhor. O Salmo 100 diz: entrai por suas portas com hinos, cânticos de ações de graça. Olha só: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Servir ao Senhor é um conceito bem amplo, né? Nós servimos a Deus de muitas formas. Agora, como diz o título aqui da Cidade Bíblica do Brasil, hino de ingresso ao templo. Então, este servir ao Senhor com alegria está falando da adoração. Todos nós servimos a Deus em muitas coisas, em vários sentidos também. Nós estamos orando por alguém, nós estamos servindo aquele irmão no serviço a Deus. Nós varremos o salão, servimos a Deus. Nós ligamos para um irmão, falamos feliz aniversário, lemos um texto, oramos com ele, foi um serviço a Deus. Nós carregamos uma cesta, entregamos, foi um serviço a Deus. Mais que tudo isso, é o serviço da adoração. Então, quando diz aqui, servir ao Senhor com alegria, o pastor Daniel pregou nesse texto, e eu lembro que ele falou isso inclusive. Está falando especialmente no contexto de culto, de adoração. Adore o Senhor com alegria, porque o maior serviço que prestamos a Deus, propósito da nossa vida, é este, a adoração. Eu falo isso, irmãos, enfatizo, porque às vezes a pessoa não tem um certo cargo na igreja, ou ofício, às vezes por diversas razões também, não sei, e ela diz assim: eu não estou servindo a Deus, eu só estou ali no banco. Cuidado. Pense nesta época. O que é servir a Deus nesta época? Entrar por suas portas com ações de graças é adoração. O Senhor disse para Moisés: servireis a Deus neste monte. Ou seja, vocês estarão diante de mim neste monte. Adoração, culto. Então veja, dado esse contexto do Salmo 100, entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Irmãos, entrando aqui na casa de Deus, nas portas, com gratidão no coração, com louvor, hinos de louvor. Isso determina o modo como eu vou adorar a Deus e o tanto de Bíblia que entrará no meu coração.
Portanto, guarda o teu pé, olhando aqui para o Salmo 100, ser o seguinte: cuidado, onde você está entrando? Mais ou menos isso. Cuidado com quem você vai falar, quem você vai adorar. É Deus. Então veja, tem que ter um preparo antes do culto, em oração, em meditação, introspecção. E nós nos preparamos com gratidão, nós nos preparamos, irmãos, com louvor. O dia do Senhor é um dia santo, ou seja, todo dia deve estar envolvido nisto. Não é um dia para nos ocuparmos com as coisas que nós nos ocupamos nos outros dias, que até são lícitas. É um dia para estarmos com o coração totalmente voltado para Deus. Portanto, quando nós estamos na igreja, pensando aqui igreja, o local, o nosso corpo, a nossa língua, as nossas palavras, os nossos pensamentos, tudo deve glorificar a Deus. Até o modo como eu cheguei aqui. E por que não dizer o modo como nós saímos também? Porque o Senhor Jesus contou aquela parábola do semeador, aquela pessoa que ouviu a palavra, os cuidados do mundo sufocam, ou vem até o maligno e arranca a palavra que foi semeada. Então, saindo daqui, depois de ouvir a palavra, depois de adorar, depois de estar em comunhão com os irmãos, eu também devo ter cuidado com o meu coração para não matar a palavra que eu ouvi. Ele fala do pé, ele fala do ouvido e fala da boca aqui. Então, segundo, chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes está falando aqui de uma pessoa que fala demais. E é tão descontrolado que até no momento da oração e dos votos, ele também fala demais. Amados irmãos, a gente precisa aprender a ouvir. Se tem algo que está faltando hoje, apenas para dar ênfase, né, uma das coisas que mais falta, melhor dizendo, é o ouvir. A sabedoria começa no ouvir, não é nem no pensar, porque primeiro nós ouvimos a Deus, para depois pensarmos no que Ele diz. É o ouvir. Chegar-se para ouvir é melhor. Às vezes nós queremos falar mais e ouvir menos. Por isso que Tiago diz: o homem esteja pronto, seja mais disposto a ouvir, não falar. A nossa preocupação, irmãos, deve ser praticar a palavra. Tiago está dizendo: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vejo que ele está ligando aqui o falar com a ira. A ira, a ansiedade, os ciúmes nos levam a falar. Tanto que às vezes a pessoa fala assim: olha, eu precisava falar, porque senão eu ia morrer por dentro. Eu precisava falar para isso sair de mim. Veja, a pessoa não está preocupada com a glória de Deus, nem se faz bem ou mal falar, está preocupada em tirar aquilo de dentro. Seria pecado. Agora, até o ouvir, se não for acompanhado de prática, também é errado, obviamente. Não sejais apenas ouvintes, somente ouvintes, mas praticantes. Agora a prática começa no ouvir. Olha só, vai acompanhando aí um texto para ligarmos uma frase com outra. Negligente. Nós vamos ver em Deuteronômio 6 que o ouvinte é o adorador. Olha só, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Olha só, essa pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, quer oferecer um sacrifício.
mas na sua própria vida há tolice. O tolo aqui é o estulto. É uma tradução assim, mais específica, mas poderia parecer um tanto inadequada, pesada, seria uma pessoa estúpida. É que a gente liga a estupidez com a grosseria, não é? Pessoa estúpida. Mas o estúpido aqui seria uma pessoa insensata, tola, que faz uma coisa que não deve e troca uma coisa por outra. Veja, ele está interessado em oferecer um sacrifício, em ser um ser religioso só. Uma pessoa religiosa precisa entregar o sacrifício, vai entregar o sacrifício. Mas, irmãos, no culto, já no Antigo Testamento, o sacerdote lia a lei e explicava a lei. Enquanto isso, essa pessoa que está apenas preocupada em oferecer um sacrifício e que tem uma vida torta, por isso que ele é um tolo, enquanto o sacerdote está lendo, explicando a palavra de Deus, ele está fora do ar. Ele está, assim, fora. Ele não está ouvindo, ele não está atento. Ele apenas quer oferecer o seu sacrifício. Eu já preguei em lugares em que assim, teve as músicas, né, os louvores, os cânticos. Muitos. E aí na hora da pregação, eles saíam. Foi um sacrifício de tolos, usando apenas a expressão aqui. Irmãos, ouvir é adorar. Os irmãos estão adorando a Deus, os irmãos estão aí ouvindo, servindo a Deus também, colocando a palavra no coração, pensando na própria vida, aplicando. É um exercício, é uma atividade o ouvir. E por vezes que exige muito até. Porque uma coisa é você fazer uma ação, uma prática, um movimento. Agora, parar e ouvir é para quem valoriza. Se não está ouvindo bem, é porque não está valorizando o tanto que deve ser valorizado aquilo. Ou por desprezo, ou por má vontade. Precisamos corrigir isso, irmãos, porque Deus não se agrada de sacrifícios. Uma coisa que é má. Chegar-se para ouvir. Algumas igrejas têm essa prática de um fala, depois outro vai na frente e prega também, depois vai outro e prega, e outro e prega, e às vezes tem até ciúmes entre eles, porque todos querem falar. E nós temos que ter a preocupação, meus irmãos, de ouvir. E eu mesmo, que estou sempre pregando e dando estudo aqui, também preciso ouvir. Por isso que durante a semana eu pego um sermão aqui, outro sermão ali, ouço bastante podcast, outros pregadores, para eu ouvir também. O pastor também é uma ovelha. E só deve falar aquele que também sabe, ou que ele saiba ouvir. Chegar para ouvir. Irmãos, já com as nossas crianças, com os nossos filhos, nós precisamos ensinar isso. Imagina um professor lá na Grécia. Imagina lá o melhor professor. Filipe, até da Macedônia, queria que Aristóteles ensinasse Alexandre Magno. E de fato foi o mestre dele. Então você imagina lá Aristóteles ensinando o príncipe, o filósofo. Ele usava os recursos da vida, da natureza. Ele dava um jardim, um liceu. E hoje nós estamos viciando as nossas crianças em som e imagem. Devem ser recursos, mas não a coisa em si a ser ensinada. E às vezes nós adultos também. Quer ver uma coisa? Eu ouvia muito lá na escola. Eu leio uma página, quando termina a página, não sei o que eu li. Às vezes, irmãos, não é uma falta de entendimento das palavras. Pode ser também. Que o método
há muito tempo criou isso. Às vezes a pessoa lê uma coisa, ela não sabe o que quer dizer aquilo. Mas pode ser também essa falta de quietude, de silêncio, dentro, para se concentrar numa leitura. Nós não podemos acostumar sempre com barulho. Temos que ter também um momento de silêncio. Sempre foi assim, irmãos, na humanidade. Não consigo ficar em silêncio aqui, então a televisão está sempre ligada. Primeiro que a televisão ligada já é uma coisa ruim, não é? Hoje em dia. E mais, ficar sempre ligada ainda. Se deixar, eu no carro sempre estou ouvindo alguma coisa também, música, etc. Mas precisa tomar cuidado. Porque se nós sempre colocamos alguma coisa no lugar, a gente não vai pensar. Os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios encontros, as nossas próprias questões. Ou seja, vai caminhar, quem sabe seja bom o momento de não ouvir nada e ficar um pouco em silêncio. Vai jantar com alguém em um lugar especial, então é especial estar com aquela pessoa. Deixe o celular de lado, deixe no carro, faça alguma coisa, mas esteja com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Ou seja, realmente esteja ali. Esse excesso de informação e aspas, informação, excesso de som, excesso de barulho, excesso de entretenimento, excesso de coisas, excesso de matérias, prejudica o ouvir. Então, às vezes, como eu estava falando lá da Grécia, alguém ia fazer um discurso, os outros sentavam para ouvir. Quem teve esse insight e eu achei muito interessante foi Adalto Lourenço, amigo do Marcos Cesaretti. Que hoje nós temos muito os recursos, são bons, é claro, reforçam, mas não pode ser em demasia a ponto das pessoas não conseguirem mais prestar atenção em alguém falando e você fica ali ouvindo, só falando e o outro ouvindo. E um vídeo sempre próprio assim, dinâmico, e com luzes, e com sons, e com palavras, e etc. Porque senão a pessoa não consegue ouvir. Antes, os crentes não chegavam na Bíblia, cada um com a sua. Irmãos, vamos ler o texto tal, aí as pessoas abriam e iam acompanhando assim. Não, a carta que Paulo escreveu tinha que ser lida naquela igreja e nas outras igrejas. Então o crente sentava ali e ouvia a leitura da carta de Paulo. Tanto tem uma variante textual lá em Efésios. Variante textual é quando em algumas cópias não tem. Tem uma lá em Efésios que é assim, em Éfeso. Algumas cópias do Novo Testamento não tem essa parte em Éfeso. Talvez Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, mas como não tinha nada particular para Éfeso, pode ver que não tem uma saudação tão específica como tem em Romanos, não existem problemas internos como Corinto, Filipenses, Evódia, Sinti. Então talvez na cópia eles tenham tirado essa parte em Éfeso para ler para aquela congregação e dar um sentimento ali de direção própria. A carta inteira era lida. Irmãos, vamos ler aqui a carta do nosso irmão Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e tal. Precisamos treinar o nosso ouvir. Se alguém diz assim, olha, eu preciso te contar algo, aí eu começo a ouvir. Mas depois de pouco tempo, eu já quero interromper, preciso melhorar isso. A pessoa está contando algo e não tenho paciência de deixar a pessoa terminar. Às vezes ela está falando de algo, mas que ela não concorda, mas ela começou a falar, eu já quero discordar, já quero falar. Vamos deixar a pessoa terminar.
né, com paciência. Irmãos, vamos ter paciência. Vamos ter calma na mente. O mundo é acelerado hoje mesmo. Mas há um momento que nós precisamos chegar para ouvir, é esse momento da casa de Deus. Chegar para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos. Nós vimos o pé, nós vimos o ouvido, depois vamos voltar um pouquinho para o ouvido novamente. E agora a boca. Não te precipites com a tua boca. Irmãos, se nós respeitamos autoridades superiores e até mudamos o modo de falar em respeito e tal, e isso é correto, quanto mais para Deus, não é? Aqui está falando de ser precipitado. A Bíblia comenta várias vezes não falar muito. Aqui nesse texto, em Provérbios também. A gente deve entender bem isso, irmãos, quando fala assim não falar muito, é nesse sentido de palavras vazias, palavras sem propósito, palavras de pessoas preguiçosas, pessoas nécias e tolas. Uma vez uma pessoa lá do Fontaine falou assim: pastor, encontrei aquele parente de longa data, tem muito tempo que a gente não se encontrava e conversamos a tarde inteira. Será que eu pequei porque eu falei muito? E realmente é uma dúvida sincera, né? Cabe. Não é nesse sentido que a Bíblia fala. É óbvio, se você encontrou alguém, quando Moisés encontra Jétro, quer contar tudo que Deus fez, as coisas que aconteceu e etc. Paulo falou muito, em certo sentido, quando ele estava lá pregando, até o jovem dormiu. E Lucas diz, durante o prolongado discurso de Paulo, caiu, morreu lá e Paulo ressuscitou o jovem. Mas ele não estava falando muito de coisas assim que não tinham nenhum propósito, nenhum sentido, e perdendo o controle. Esse falar muito é o seguinte: sabe quando a gente às vezes se empolga e na nossa empolgação sai uma palavra e depois do ambiente assim, você diz assim, eu não devia ter falado aquilo. Falou muito. Ou seja, naquela empolgação, naquele falatório, escapou, se empolgou, perdeu. Agora, o ponto aqui, nós estamos caminhando, né? É na casa de Deus. É falar muito para Deus. Eu não posso chegar diante de Deus e começar a falar e falar e falar e fazer votos sem pensar naquilo que eu estou falando, com quem eu estou falando. Olha só, nem o teu coração se apresse. Ele fala da boca e do coração, versículo 2. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Mas o coração pronuncia a palavra? É claro que sim. A gente não ora internamente, nem sempre precisa falar. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Irmãos, quando nós vamos orar, a gente precisa ponderar as nossas frases, as nossas palavras. Diante de um juiz, você não ponderaria muito? Quanto mais diante do supremo juiz de toda a terra. Quanto mais diante de Deus. Ah, mas eu falo rápido. Vai ter que falar devagar na presença de Deus. Deus não é um igual nosso. Deus não está na nossa medida, irmãos. Tanto que diz aqui, Deus está nos céus e tu na terra. Quer dizer, lembra quem Deus é e lembra quem você é, para falar desse jeito com Deus. Há uma irreverência hoje em muitos cânticos absurda, tratando Deus assim como se fosse igual. Ah, mas Deus é Pai. No Antigo Testamento a ideia Pai não traz apenas intimidade, traz também autoridade. Então quando fala assim, Deus é o meu Pai,
Isso não é simplesmente meu paizinho, aquele que me dá colo, aquele que me carrega. É o pai, ou seja, é a autoridade, é o chefe, é aquele que manda. Um judeu que fala pai, carregaria junto com essa ideia pai, isto: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Então olha só, guarda o teu pé, entre para ouvir, não é para observar os outros, não é para falar, etc. Não, é ouvir. E também, quando se apresentar diante de Deus, não saia falando. Primeiro pense: Deus, vou falar com Deus. Isso, irmãos, é a famosa postura na casa de Deus, na presença de Deus. Ah, pastor, e as crianças? Eu não estou falando de crianças, estou falando dos adultos, estou falando de nós. As crianças vão aprendendo. E como elas aprendem? Olhando para nós muito. Claro que elas aprendem com as palavras, mas no primeiro momento, com a observação. E se as nossas crianças maiores, que já entendem, já dá para explicar, etc., elas leem aqui e elas veem os crentes fazendo. Aí sim é o ensino completo. E quando as crianças observam que na oração, os irmãos, eles não são precipitados, eles não se apressam, porque eles calculam as palavras, porque eles estão falando com Deus. Quando eu fui na polícia lá quarta-feira, os policiais estavam conversando assim à vontade e tal, falando das coisas. Aí chegou o capitão, normalmente ele está lá dentro dando as coisas, chegou, e eles já falaram assim de outra forma das coisas que ia acontecer. Estava ali o capitão, não é? Não vamos ficar falando assim para ele. Tinha uma forma de falar. E outra, ele quer saber objetivamente o que aconteceu e o que o próximo turno vai ter que lidar. É isso. E eu pensei, já estava meditando nesse texto, quanto mais Deus deveríamos ter isso. Ao entrar, até já vai ficando assim mais em silêncio, irmãos. A igreja não pode, antes do culto, estar assim, falando e as pessoas conversando e conversando. Depois conversa, depois cumprimenta, depois fala. Agora, amados irmãos, nós estamos na presença de Deus para adorá-lo. Nada do que alguém aqui fez essa semana foi mais importante que o culto hoje à noite. O culto à noite, domingo à noite, é o mais importante, é o momento mais importante da nossa vida, da nossa semana. É algo crucial, é fundamental. Deus nos redimiu para o culto, para a adoração. Não é nem para evangelizar. Evangelização é um serviço importante e tudo. Mas o chamado da igreja não é esse. O chamado da igreja é adoração. E a evangelização é um serviço. É uma obrigação, o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Mas você falar assim, qual que é o propósito da igreja? O grande propósito da igreja é a adoração. É o propósito eterno da igreja, é a adoração. Não é nenhum outro. Então o culto, amados irmãos, inclusive a evangelização, o que é evangelização? É pregar o evangelho para que outros se tornem também o quê? Adoradores. Não é alcançar pessoas, inclusive socialmente. Alcançou as pessoas. O que é esse alcançar as pessoas? Nosso propósito é adoradores. Portanto, guarda o teu pé. Se chegue para ouvir, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala, Senhor, teu servo ouve.
e não seja precipitado com a tua boca. Na oração não seja assim desmedido. Versículo 3: dos muitos trabalhos vêm sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Muitos trabalhos aqui se referem a muitas ocupações. A pessoa que tem muitos desejos, muitas atividades, mas naquele sentido assim, em excesso. Já falamos sobre isso no livro de Eclesiastes. Porque a pessoa que se excede em trabalho e na busca pelo dinheiro e nas ocupações da vida, ela sonha. Pode ver aquele que está trabalhando, ele está dizendo o seguinte: eu estou trabalhando porque eu quero isto, porque eu quero aquilo, porque eu vou conquistar aquilo outro. Vem os sonhos. Aqui está falando no sentido mais negativo. E do muito falar, acontece a mesma coisa. A pessoa que desembesta a falar, fala sem propriedade, que já não está no controle, e simplesmente no prazer de falar, vai sair o quê? Aquilo que é nécio, aquilo que é tolo, aquilo que é desprezível. Vamos ver, irmãos, Isaías capítulo 1. Pode ver que nos livros proféticos especialmente, aparece muito isso: ouvi a palavra do Senhor. Ouve, ó Israel, ouvi. Olhando aqui para esse texto, por exemplo, versículo 2: ouvi aos céus, dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Versículo 10: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de votos sacrifícios? Então não está falando de Sodoma e Gomorra literalmente, está falando com Israel. Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais, cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus falando assim: estou farto. Olha agora o versículo 12, tem a ver com Eclesiastes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Deus está dizendo aqui o seguinte: vocês estão aí nos meus átrios, nos meus pátios. Por que vocês estão aí andando para cá e para lá? É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Algumas versões, até para trazer a ideia, falam assim: por que vocês estão pisoteando por aí? Seria mais ou menos isso. Pisar dos meus átrios. Eles estavam ali, mas não estavam adorando. Vocês vieram, vocês estão aqui, e é só isso, Deus está dizendo. Não está acontecendo adoração, não está acontecendo oferta, não está acontecendo aqui votos, nada. Vamos olhar, irmãos, para a nossa vida. Faz sentido? Eu realmente estou adorando a Deus? O tom continua, versículo 13: não continueis a trazer ofertas vãs. Ou seja, parem tudo isso que vocês estão fazendo. O incenso é para mim abominação, incenso que ele mesmo ordenou, mas que o povo corrompeu com as suas práticas. Também as festas da lua nova, os sábados, convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já que são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, que as vossas mãos estão cheias de sangue. Está lá o adorador orando, estendendo as mãos assim, reconhecendo a soberania de Deus. Enquanto ele estende as mãos, Deus vê o sangue aqui, e ele vira o rosto.
O que Deus vê quando olha para as nossas mãos, para o nosso corpo? O que Ele vê quando olha para a cabeça aqui dentro, para o coração? Qual que é a solução? Perdão. Por isso que o meu entendimento é que o culto deve começar com perdão mesmo. João Calvino mudou isso no período da Reforma, colocando a confissão antes de qualquer coisa no culto. Faz mais sentido, de fato. Não tem uma norma tão específica, mas o tabernáculo estava montado dessa forma: primeiro a expiação, depois a presença de Deus. Então olha só, qual é o caminho então? Versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, tendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Olha só, parece uma coisa de fora do templo. A causa das viúvas, o direito do órfão, a justiça, parece que isso é de fora da casa de Deus. Mas, irmãos, o modo como nós vivemos fora da casa de Deus é que define o nosso culto. Meu professor de teologia do culto, o reverendo Hermes, ele fala assim: o culto no domingo deve ser visto mais ou menos como se fosse assim a entrega final da nossa semana a Deus. Como eu vivi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí eu entrego assim, coroando, digamos assim, no domingo. Não é assim, antes, segunda a sábado, eu faço assim o que eu quiser, que der na minha cabeça. Não. Que o domingo seja, de fato, esse momento na presença de Deus, que seja coerente com a nossa semana. Deus diz: ainda que os pecados sejam como a escarlata, aquele vermelho vivo, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Provérbios fala muito sobre as palavras. Vamos ler aqui no capítulo 15, apenas alguns. Provérbios 15, 8. Olha só, comparando com o 7. A língua dos sábios, Provérbios 15, 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Versículo 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. 14. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Versículo 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. 21, 27. Provérbios 21, 27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então olha só, estava tudo certo com o sacrifício, talvez até estivesse, como Deus ordenou na lei, tudo certo, sem defeito, de um ano, tudo aquilo. Mas a vida não estava certa. O sacrifício, portanto, não é aceito. Deus olha para a vida. Antes a vida, depois a oferta. Em primeiro lugar a vida, depois o ofertante. Olha só em que a pessoa aqui falou demais. Especificamente, Eclesiastes 5.
Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes não cumpras. Às vezes, irmãos, a pessoa com uma enfermidade é grave, aí ela faz um voto. Ela vem aqui na igreja, faz um voto, assim: Senhor, se eu me livrar dessa enfermidade, eu vou fazer isso e aquilo. Ele promete assim, às vezes, muita coisa, mas é por causa da aflição do que ele está vivendo. Senhor, eu estou muito apertado financeiramente, eu estou com um problema aqui, aquela dívida, etc. Senhor, por favor, me dê um emprego. Se o Senhor me der um emprego, eu vou fazer isso e aquilo. Isso não é necessariamente errado, desde que não seja uma barganha, que não seja um toma lá da cá, e seja assim uma dedicação a Deus. Não entendo que o voto de Jacó seja errado. Naquela medida espiritual em que ele se encontrava ali em Gênesis 28, o que ele pôde dizer foi aquilo: Senhor, me abençoe, Senhor, me abençoar, me guardar, de tudo darei o dízimo. Ninguém poderia dizer, deveria dar o dízimo independente de qualquer coisa. Mas onde ele se encontrava ali, naquela circunstância, o que ele pôde fazer foi isso. Agora, a pessoa numa aflição faz um voto, talvez ela nem tenha condição de cumprir aquele voto. Um voto precipitado. Ou ouviu um sermão e naquele calor assim, que acabou de ouvir, naquela emoção, faz um voto. Ou porque outros estão fazendo também, um compromisso, voto um compromisso, vamos entender aqui assim. Mas não foi pensado. Não foi algo assim que a pessoa realmente refletiu. Muito falar demais, falar de uma forma nécia, envolve isso. Um voto sem cabimento, que a pessoa fez ali na emoção, na empolgação. Estava orando, de uma forma irreflexiva, e aí acabou e fez um voto. Mas, irmãos, Deus não gosta, Deus não aprova um compromisso assim que não é cumprido. Se as pessoas acostumaram com isso, Deus não. Deus não quer. Cheguemos para Ele, falemos assim: Senhor, eu vou fazer isso. Na presença do Senhor, estou dizendo, eu vou fazer. Pois não faz. Isso é brincar com Deus. Isso é zombar de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, de Deus não se zomba. Eu não devo fazer isso com o semelhante. Falar que vou fazer uma coisa e não faço. Ainda mais com Deus. Compromisso no batismo, compromisso nos votos de casamento, compromisso na ordenação dos oficiais, compromisso, o juramento solene diante do Estado, inclusive até de falar a verdade. Nós precisamos ter cuidado. Fez um voto, cumpre o voto que faz. Deus não se agrada de tolos, porque neste momento quem vai considerar aquela pessoa que falou e não vai fazer, quem vai considerar este tolo é Deus. Deus irá considerar essa pessoa agora um tolo. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Exemplo clássico disso aqui: Ananias e Safira. Porque Barnabé ofereceu, vendeu o seu campo, entregou. Eles venderam, falaram que era tudo, quer dizer, foi um voto, um compromisso diante da igreja. Não era, mentiram. Vocês mentiram ao Espírito Santo, disse o apóstolo. Esse aqui fez um voto. Aí o sacerdote chegou: cadê aquele que você disse que entregaria para Deus? Deus fez isso, Deus fez aquilo, etc. Cadê o animal? Cadê o valor? Cadê aquilo que você prometeu? A pessoa poderia dizer o seguinte: foi inadvertência. Está aí no versículo 6. Inadvertência.
Essa palavra era usada lá em Números, por exemplo, Levítico aparece, para aquele pecado sem intenção, sem conhecimento, que a pessoa pecou, mas não tinha um conhecimento. Então, aqui foi inadvertência. Então, estava falando o seguinte: olha, eu falei aquilo lá, mas não era para ter falado, eu calculei mal a situação, e etc. Foi inadvertência. Então, me absolve aí do voto que eu fiz. O sacerdote tinha autoridade para absolver alguém de um voto, mas desde que fosse um voto sem possibilidade de cumprimento, ou um voto contraditório, como foi o próprio voto de Jefté. Certo? Agora, eu não posso prometer para Deus alguma coisa, depois falar assim: olha, Senhor, o Senhor sabe, eu falei aquilo na emoção, e etc. Eu não devia ter falado aquilo, então perdão, Senhor. Foi inadvertência. Bom, a gente não pode ser assim, constante, falar uma coisa e depois fazer outra, especialmente com Deus. Depois falar assim: Senhor, eu não quis dizer bem aquilo. Foi as circunstâncias, elas me levaram a fazer isso dessa forma. Foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Olha aí como Deus desaprova isso. Deus quer que seus servos tenham palavras de honra. Hoje, se alguém fala alguma coisa, é difícil você acreditar. E não só no contexto da política, que é normalmente lembrado a questão da mentira, mas até no cotidiano. Alguém fala assim uma coisa, será que vai cumprir? Será que é verdade? E às vezes assim, promete. Aí a pessoa diz: dou-me a palavra. Aí você pensa: será que a palavra dessa pessoa vale alguma coisa? Como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Isso aqui é tudo sobre os votos, eu já falei. Vede como ouvis, para encerrar, irmãos. Jesus disse: vede como ouvis. Não é só ouvir, aí sabe repetir. Não, é um ouvir de prestar atenção, de interiorizar. Quanto ao horário, irmãos, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Se chega atrasado, já não está cumprindo o que está escrito aqui. Já tem problema aqui no cumprimento. Por quê? Exceto alguém que enfrentou alguma adversidade, alguma conjuntura que a impossibilitou de chegar no horário, cada um aqui se examine diante de Deus, tá bom? Ah, pastor, mas aconteceu isso. Não, é sua vida com Deus, então você que veja isso. Agora, o atraso desrespeitoso, isso ofende a Deus. Porque, irmãos, culto é uma questão de compromisso. Compromisso a gente chega no horário. Aqui, no batalhão, se eu chegar depois, não faço mais. É assim, funciona. No seu trabalho talvez seja assim. E na igreja também deve ser assim. Então vamos organizar a nossa vida, fazer o que for necessário para, irmãos, Deus ser mais honrado neste ponto, nessa questão. E olha só, eu falei, o culto começa com confissão. Chegou uns minutinhos depois, perdeu a confissão. E aí? Como um culto sem o momento da confissão? Perdeu aquela parte. Perdeu o culto. Outra coisa, irmão, não é lugar para ficar conversando na igreja. Depois conversa. Vamos ficar tranquilo, vai ficar mais calmo, mais controlado. Vamos pedir para o Senhor consolar a impaciência, uma pessoa que não consegue ficar quieta e parada. Aí vai dizer assim: eu tenho um transtorno tal. Amados irmãos, a psicologia cada dia tem um transtorno a mais. Vamos pedir para Deus nos controlar, para ouvirmos.
guardar o pé, chegar para ouvir, não se precipitar com a boca, não ficar conversando paralelamente, mas honrar a Deus que está ali diante de nós. Para muito do culto, da falta de reverência no culto, é porque é a falta de culto familiar. A criança não sabe o que é a Bíblia, não sabe o que é a igreja, não sabe, não aprendeu em casa. E aí não tem aquela postura na igreja. Nós estamos falando dos menorzinhos que estão aprendendo, os irmãos entendem. Uma criança que é mais agitada que a outra, os irmãos entendem o que estou falando. Estou falando de alguém que não recebe em casa e na igreja irá demonstrar isso. Que não acha a Bíblia, guardou a Bíblia no domingo, aí no outro domingo não está achando. Se pergunta onde ficou nesse período todo a Bíblia? Irmãos, passamos pouquíssimo tempo aqui na igreja, comparado com a semana inteira. Se o seu filho está recebendo apenas a porção aqui da igreja, não querendo desmerecer, mas considerando essa questão que eu estou falando do tempo, é quase nada. O tempo que ele vai passar na escola, o tempo que ele vai passar com os amigos, talvez com o celular, infelizmente, ou na TV, ou sozinho, ou sei lá com quem, não vai aprender o temor de Deus. Algumas posturas. O primeiro aqui, né? Estava dizendo o seguinte: essa lâmpada é bem econômica. Está na igreja pensando na lâmpada, olhando a lâmpada, pensando na casa dele. A segunda aqui: está na hora da minha novela. A outra está com sono. O outro atende celular, ou responde mensagem de celular, ou está preocupado se o time ganhou ou perdeu. Irmãos, que diferença faz isso? Deus faz diferença na nossa vida. Portanto, vamos melhorar a nossa adoração, nossa vida com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.